Olá, família TVI, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira e a gente aqui novamente com o programa Bate-Papo com Vera Lúcia, que vai ao ar sempre às quarta-feiras pela manhã. E temos também a reprise nas segundas-feiras, ao meio-dia. Bom, lembrando, né, que as entrevistas aqui são sempre com profissionais capacitados, com assuntos relevantes aí para a nossa população e para o mundo inteiro. Bom, já agradecendo a Westlink Tecnologia 100% fibra ótica, parceira da TVI desde o início. Quem quiser conhecer o trabalho deles, entre em contato pelo 0800 718 7875 ou 3952 5273. Lembrando também que a TVI ela pode ser encontrada aonde você estiver, diretamente no seu tablet, celular ou na sua TV Smart, pelos aplicativos TV Digital, Orb TV, Unique TV, CX TV, TV Box e no novo YouTube da TV, que é canal TVI Itaipuaçu. Como vocês sabem, o outro canal foi hackeado, né? Então a gente montou um outro, porque nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Então se inscreve lá, ajuda a gente a subir esse canal novamente. Bom, lembrando também que vocês vão encontrar todas as fotos, toda a matéria na íntegra no nosso site, que é o www.tvitaipuaçu.com.br. E também você que tem um pequeno, grande, médio comércio, quiser conhecer o nosso trabalho, fazer uma propaganda da sua empresa, entre em contato pelo 021 994128509 ou 99314 4124, pelo telefone ou pelo WhatsApp. Bom, agora nós vamos aqui falar dela que está aqui novamente no nosso estúdio da TVI, veio aqui bater um papo comigo, é a psicóloga Beatriz Alves Queiroz, atuante há 2 anos, né, pós-graduada em psicanálise pela PUC do Rio Grande do Sul. Beatriz é natural do Rio de Janeiro, moradora de Itaipuaçu há 14 anos e atua na Ifisa como voluntária. A outra vez que ela esteve aqui, ela veio como voluntária falar um pouco do Ifisa e hoje ela já vem falar de psicologia. Olha que legal, parabéns, né, Beatriz? Hoje vamos falar sobre um assunto, né, que tem que ter cautela em falar, que é a prevenção ao suicídio entre os jovens. Então vamos falar um pouquinho desse assunto. Se você também aí sabe de alguma coisa, quiser comentar, deixa aí nos comentários, tá bom? Bom, Beatriz, fala pra gente, né, porque atualmente o suicídio entre os jovens tem aumentado muito nos últimos anos. Bom dia a todos. Gratidão, Vera, TVI, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né, que é falar sobre os nossos jovens. E gratidão também a você que está nos assistindo no dia de hoje. Vera, sobre a pergunta, é muito importante a gente ressaltar que vivemos em um mundo agora completamente digital, onde nos encontramos a todo instante com vídeos, com perspectivas de pessoas com valores e com aquisições financeiras muitas vezes superiores às nossas e que vivem também outras realidades, como por exemplo os influencers, né, que hoje em dia dominam as redes sociais. E nós muitas vezes acabamos vendo, até mesmo nós adultos, vendo os vídeos, os reels, os stories de todas aquelas maravilhas de viagens, de casas, verdadeiras mansões, e a gente acaba desejando, de alguma forma, vivenciar essa outra vida, né? E talvez a psicologia estuda como sendo esse um dos principais fatores atuais da causa do aumento do número de suicídio entre os jovens. Porque toda vez que nós nos deparamos com esses desejos, que nós não somos capazes de realizá-los, nós criamos uma expectativa. E nós temos a dificuldade em lidar com as nossas frustrações, tanto jovens como adultos, e até mesmo crianças, idosos. Isso é algo inerente ao ser humano. Mas os jovens, eles vivenciam de uma maneira muito mais assídua essa questão das redes sociais. E a gente também não pode se esquecer de toda essa cobrança social que também é exercida sobre o jovem, quanto à maturidade, quanto ao
ao término ali do ensino médio, que normalmente é um período conturbado, de escolha de uma profissão, do que eu vou fazer daqui para frente. São muitas mudanças, não somente físicas, que aí entraríamos, né, na questão hormonal, na questão do corpo mesmo, do amadurecimento, mas também de todas essas pressões sociais que cercam os nossos jovens. Além de toda essa cobrança acerca da estética, que é muito exacerbada na nossa sociedade, né? Quantas vezes nós vemos que a cor da pele é motivo de distinção entre as pessoas, infelizmente ainda nos dias atuais. Que você ter um cabelo ondulado ou você ter um cabelo liso ou crespo, isso é motivo de diferenciação da maneira a ser tratado. Então é importante a gente fazer um movimento contrário, né, de valorização de quem eu sou, da minha própria dor, da minha própria personalidade, e não somente dessa questão estética, porque ela automaticamente acarreta no bullying, acarreta na baixa autoestima, acarreta na insegurança. Então são esses valores que nós muitas vezes acabamos invertendo e damos mais valor, né, ao financeiro, ao material, e que leva muitos jovens a se frustrarem com a condição que vivem. Eu acredito nisso sim, e também, como você falou, né, no mundo que nós estamos hoje, eu acho que o que importa é o valor que a gente tem por dentro, não a cor da pele, o cabelo, né? E antigamente as cobranças eram mais das famílias, né? Porque não tinha internet, não tinha nada disso. Hoje em dia, vem da família, vem do outro lado da telinha, né? Porque todo mundo quer ser mais do que é, a se aceitar é difícil. E jovem a gente já sabe que está naquela transição, né, da puberdade, da adolescência, é meio complicado realmente, né? Temos que ficar de olho no nosso jovem, gente. Então fala pra gente, né, além de tudo isso que nós falamos agora, que eu acho que a gente já falou praticamente tudo, quais são os principais sinais de alerta que um jovem pode apresentar? Não só a família ficar atenta, mas também um amigo, né, às vezes escuta alguma coisa, alertar a família, alertar um parente. O que você tem a dizer sobre isso? É muito importante que nos coloquemos todos em alerta, né? Não somente família, amigos, mas também a escola, também os médicos, quando esses jovens vão ao posto de saúde, ali verificar outras questões de saúde, porque são sinais sutis, mas que se a gente realmente estiver aberto a olhar, a escutar, a gente percebe. Como, por exemplo, o isolamento, aquela inquietação, aquele jovem que está sempre de alguma forma com as pernas inquietas, com a mão, ou está sempre com muito frio, porque um dos sinais da depressão e das crises de ansiedade, dos sintomas, é o frio exacerbado, ou a sudorese nas mãos, ou então esse comportamento inquieto. Então é importante estar aberto a enxergar esses sinais que o corpo vai dando para a gente. E para as pessoas que convivem com esses jovens, é interessante reparar se estão havendo falas de desgosto da vida, frases como não vale a pena viver, eu queria que tudo isso acabasse, eu não vejo uma saída, porque a tentativa de suicídio, ela é efetivada na cabeça do jovem como uma falta de alternativa. É uma busca de uma saída. É como se tudo ao meu redor está dando errado, então por que viver? Ele se sente culpado, né? E acha que ele é culpado de tudo aquilo, né? Sim, todas essas pressões acabam voltando de alguma forma para ele, para si. E ele se enxerga sem saída, como se todas as tentativas que ele fizesse não dessem certo. Então a única solução que ele encontra acaba sendo a do autoextermínio, né? Então é importante a gente estar atento a essas falas de alguma forma estar se colocando ali
para baixo, como se eu não consigo solucionar os meus problemas. E está apto também a auxiliá-los, né? A dizer, eu estou aqui, você não está sozinho, nós estamos juntos, vamos pensar juntos, vamos lutar juntos. É importante estar fazendo esse movimento. A gente sabe que atualmente é muito difícil ouvir. As pessoas querem muito falar, mas é importantíssimo, gente, ainda mais numa situação dessa, dar ouvido, emprestar ouvido, seja o tempo que for, né? Isso pode salvar uma vida, né? Com toda certeza. Então vamos lá, então. Continuando, né, nesse assunto, né, que é bem, a gente tem que ter muito cuidado, tem que falar. O que pode ser feito, além de tudo isso que nós falamos, para prevenir o suicídio entre jovens? E qual assim a idade que mais está atuando nesse momento do suicídio? O suicídio entre os jovens, ele é muito amplo. E é muito triste, na experiência clínica que eu tenho, ver jovens tão novos, quesito de o jovem ele passa, né, ele sai da infância para a fase juvenil ali por volta dos 12 anos de idade, né? A gente já compreende ali até no nosso meio popular a partir dos 14, né, que a gente vê ali uma situação mais crítica. Mas jovens de 11, 12 anos já estão começando a cometer, né, suicídio ou tentativas de suicídio. E uma das formas da gente prevenir, talvez a mais importante de todas, é ouvir e ouvir sem julgamento. Porque a nossa sociedade, ela está mais preocupada, como você mesmo disse, né, em falar, em ser vista e não em ouvir. E é importante também que essa escuta não seja carregada de preceitos, de conclusões próprias. Falta esse ouvir sem o julgar, sem colocar um caráter de valor, e sim acolher. O que o jovem precisa é ser acolhido. Acolhido na sua subjetividade, acolhido nas suas dores, acolhido nas suas angústias. Porque o jovem também sofre. E um dos nossos maiores enganos é a gente desvalorizar a dor do outro. E a gente faz muito isso com os jovens, porque a gente acaba levando, mas eu consigo, eu trabalho e eu tenho a minha vida e passo por problemas. A gente tenta medir a dor do outro pelas nossas. E isso é um fator que não pode acontecer, que é importante a gente estar disposto a ouvir. Está fortalecendo também a autoestima desse jovem, dizendo para ele que ele é capaz, de que vai passar, de que tudo passa. Porque é assim, né, Vera? A gente passa por dificuldades na vida e cada vez que a gente passa, a gente pensa, se eu passei por essa, pela próxima eu vou passar também. É cansativo? É cansativo, mas é necessário que a gente se mantenha ali persistente, né? Porque viver vale a pena. Bom, então, como os familiares e amigos eles podem ajudar um jovem em sofrimento, Beatriz? A gente sabe que é difícil, né? Mas vale a pena tentar. Como você falou, viver é tudo na vida, é bom demais, não podemos perder nem um minuto, nem um segundo, gente. Então, eu acho que o principal é a gente não ignorar essas falas. É a gente não ignorar o sofrimento do outro. Porque nós também temos uma rotina corrida, o mundo nos impõe isso. Não só pelo meio digital, mas a gente está o tempo todo revezando entre trabalho, casa, família, redes sociais que agora exigem de nós também, até para a divulgação do trabalho, e enfim. E a gente acaba muitas vezes fingindo que não vê. Não por maldade, não por nada disso, mas até por medo. Por medo de encarar. De encarar que o meu filho, que o meu irmão, que o meu amigo está passando por um momento difícil e eu preciso fazer algo quanto a isso. Eu preciso me mobilizar. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de parar para ouvir, de parar para acolher essa demanda do outro. E de ouvir e de estar ali oferecendo ajuda.
de oferecer um suporte psicológico, como por exemplo, você quer que eu te leve a algum lugar, a um psicólogo, a um psiquiatra? Porque a nossa sociedade, ela acaba se revestindo de dogmas, como por exemplo, um jovem não pode ir a um psiquiatra porque ele vai começar a tomar remédio muito jovem e ele vai acabar se viciando nessas medicações. Realmente, toda medicação, ela tem ali, né, os seus fatores negativos no organismo e muitas geram realmente dependência. Mas é importante passar por essa avaliação psicológica, por essa avaliação, quando necessário, de um psiquiatra, que vai estar medindo os prós e os contras dessa medicação. Então é aceitar de que o meu familiar, o meu amigo, o meu ente querido está necessitando de ajuda. Então eu preciso fornecer os meios para auxiliá-lo, mesmo que seja com medicamento, mesmo que seja através da psicoterapia. Porque fazer terapia e tomar remédio não é coisa de maluco. Não. Né? Cuidar da nossa saúde mental é comprovadamente tão importante quanto cuidar da nossa saúde física. A gente tem a tendência a valorizar doenças como diabetes, hipertensão. Mas e quanto às doenças mentais? O cérebro, ele é um órgão e ele adoece. E da mesma forma como o coração, como os rins, como o fígado, ele precisa de tratamento e muitas vezes de medicação. E com o jovem também não é diferente. Então, estar fazendo o tratamento adequado, estar fazendo terapia, onde é o momento que você fala sobre as suas angústias, que você reflete sobre o seu passado e sobre a forma com que você lida com o mundo ao seu redor, é imprescindível para a gente estar caminhando para um progresso de prevenção contra o suicídio entre os jovens. E lembrando também que o remédio não vai ser para sempre, gente. Vocês vão tomar um remédio, vai tomar um tempo, vai fazer uma terapia e vai ficar curado. Vai dar uma hora, vai parar de tomar remédio, vai se curar. Também atividades físicas também ajudam. Alguma atividade que você gosta de fazer ajuda muito também, Sim. né? É um conjunto de coisas que fazem bem. Agora, dificuldade dos jovens, né? Que a gente sabe que os jovens às vezes, não quero fazer isso, estou com preguiça, estou cansado. Atualmente, né, os jovens só querem ficar mesmo em frente às telinhas, né? Na internet. Quais são as maiores dificuldades que os jovens enfrentam, Beatriz, que podem levá-lo à automutilação e chegar ao suicídio, né? É muito importante a gente compreender o que é a automutilação. Porque na sociedade, de uma maneira geral, a gente acaba vendo a automutilação como sendo um sinal de fraqueza. E é importante a gente mudar esses paradigmas. Porque a automutilação é como um grito. É como um grito no escuro, no vazio, de pedido de ajuda. É uma tentativa de calar uma dor tão incessante, um vazio interior tão intenso, que você externaliza no corpo. Porque quando o corpo, o cérebro, ele faz uma coisa muito interessante, ele só consegue assimilar uma dor por vez. Como, por exemplo, se formos baleados em 2 lugares distintos, nós só vamos sentir um único local. É mesmo. O cérebro, ele seleciona a dor mais intensa e você acaba não sentindo a outra. A mesma coisa são pessoas que passam por cirurgias. Elas sentem ali, quando é em alguns lugares diferentes, elas sentem somente em um local a dor ali. A mesma coisa é a automutilação. Quando a gente está em sofrimento intenso psíquico, quando o jovem se automutila, quando ele se corta, digamos assim, ele foca, o cérebro foca nessa dor física e de alguma forma aquela dor de dentro, aquela dor angustiante, aquela dor do vazio, ela diminui. E a causa, né, para essas automutilações são diversas, são traumas, né? Nós utilizamos na psicologia o termo trauma, mas que podem ser frutos de abusos, frutos de questões não resolvidas do passado, de fuga da realidade. Mas o principal é nós enxergarmos os nossos jovens
como seres humanos. Porque, assim como os adultos, os jovens adoecem. Como dissemos, o cérebro é um órgão e ele adoece. Então, o jovem, ele não é desprovido da possibilidade de ter transtornos mentais, como, por exemplo, casos de transtorno bipolar, ou então transtornos de personalidade borderline, e tantos outros transtornos que saem um pouco desse comum de depressão e ansiedade, elevam um pouquinho o patamar psiquiátrico, mas que faz com que esse jovem tenha essas tendências. Então é muito importante estar fazendo aquele check-up, de estar indo ao médico, vendo, contando, sendo sincero com aquilo que se sente. Porque assim a gente consegue prevenir, auxiliar esses jovens nas suas diversas questões. Bom, a gente sabe que a gente não pode obrigar a pessoa a procurar ajuda, né? Como você falou, é todo aquele cuidado, aquela amizade, né? O familiar, tem que ter todo carinho, cuidado. Agora, onde é que a gente pode, o jovem, né, em si mesmo, se ele falar, vou procurar ajuda, onde é que ele pode procurar essa ajuda? Além da psicologia, que a gente sabe que é uma etapa que vai ajudar muito. Tem algum órgão também que ele pode tratar tudo isso? Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um canal 24 horas com psicólogos que vão estar ali disponíveis a auxiliar, a ouvir, que o telefone é 188, é bem tranquilo de decorar. Naquele momento que bater aquela depressão, aquela tristeza, qualquer um pode ligar que vai ser atendido e vai ser ouvido, né? Então é um canal muito importante. O CAPS, né, que está disponível em todos os municípios, que é o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS, ele trabalha sobre uma vigência de portas abertas. Então, qualquer um que esteja passando por dificuldades, que esteja precisando ali de auxílio, de ser ouvido, de falar, de conversar com alguém, pode procurar o CAPS do seu município. Aqui em Maricá, nós temos 3 CAPS atuais, e tem um específico para crianças e jovens, onde são realizadas oficinas que depois de ir até lá, de passar por uma avaliação, eles conseguem estar ali em tratamento mesmo, de forma lúdica, de forma tranquila, a estar em contato ali com arte, com música, com coisas que são mesmo próprias para os jovens, né? Então, esses são os 2 caminhos mais fáceis, né, e de fácil acesso. Também tem instituições que oferecem atendimento de forma gratuita. Nós temos aqui em Maricá, em Itaocaia, para mulheres e seus filhos que são vítimas de violência doméstica. Nós temos instituições, ONGs, que trabalham de forma voluntária no atendimento de jovens, de mulheres e de crianças. O importante é a gente pedir ajuda, né? O nosso apelo hoje é pedir ajuda. Falar é um ato de coragem. Isso aí, gente. Pedir ajuda não é vergonha nenhuma, entendeu? A gente já está terminando a nossa entrevista, né? A Beatriz vai deixar as considerações finais, o endereço eletrônico. Também ela atende aqui no Barroco e ela vai passar para vocês. Tá bom, gente? Não se esqueça, pedir ajuda não é vergonha nenhuma, tá bom? Pedir ajuda é um ato de coragem. E no mundo nós precisamos ser corajosos. Precisamos enfrentar a nós mesmos, aos nossos demônios íntimos. Precisamos estar ali em busca constante do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento. Porque é somente olhando para dentro que nós vamos conseguir nos enxergar e passar a enxergar o mundo também de uma maneira diferente. Bom, eu vou deixar o meu contato para todos aqueles que precisarem conversar, não necessariamente para uma consulta, mas se precisar, pode entrar em contato. Meu telefone é de DDD 21 964 26 4209. E vocês também podem
entrar em contato comigo pelo Instagram, BeatrizQueiroz_PC. E assim nós poderemos conversar um pouquinho. Gratidão, Beatriz, por ter tirado um tempinho, vindo aqui falar de um assunto, né, que é bem triste de falar, mas é necessário falar. Você aí que tem alguém que está precisando de ajuda, compartilha esse vídeo, tá? Também se precisar de ajuda, deixa um comentário aí. Eu quero agradecer você, deixar esse pequeno certificado contigo. Gratidão. Para você lembrar que esteve aqui com a gente. Você quer deixar beijinhos? Gostaria de deixar um beijo para todos aqueles que estão assistindo e que de alguma forma, né, contribuem para a nossa caminhada todos os dias. Deixar um abraço fraterno para todo o pessoal lá da IFISA também. Gratidão. Isso aí, gratidão, né? Eu também vou deixar um beijo aqui para Flávia Moura, Dri Carvalho, Adriano Santos, Maria Cristóforo, Alexandre Moraes, Francisco Moraes, Elisângela Farias, Roseli Peregrino, Débora Manhanini, Ana Batalha, Antônio Regis, Lúcia Amorim e Ana Nazaré. E um beijo para vocês que estão sempre com a gente, participando. Obrigado pelo carinho e atenção. Uma boa semana a todos. Fica com Deus.